Vou fazer uma pergunta primeiro. Quem foi que já leu ou assistiu o Nosso Lar? Todo mundo. Acho que todo mundo. Gostaram? Gostaram? E o Missionários da Luz? Alguém assistiu? Alguém leu? Desculpa. Alguém leu? Gostaram do Missionários da Luz? Sim. Muito bom, né? Cheio de conhecimento, cheio de coisa. Principalmente para conhecimentos para doutrinação, procuração, muita coisa, né? E o Mensageiros, alguém leu? Desde olha. Alguém mais leu Mensageiros? Leu? Pois é, eu assisti o Nosso Lar. Eu falei, puxa, legal. Eu resolvi começar a ler e eu assisti muitas palestras falando muito bem sobre Missionários da Luz. Daí eu falei, bom, eu vou começar a ler. Daí eu falei, bom, eu já assisti o Nosso Lar, mas eu resolvi que eu ia começar a ler, Então eu comprei o Nosso Lar, falei, vou começar a ler. Li o livro inteiro, falei, puxa, bem diferente, tem algumas minúcias bem diferentes do livro. Falei, legal, mas dá para acompanhar. Daí eu olhei atrás, lá atrás está escrito Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz, Pobreza Eterna, e aí vamos, são vários, são 13, Aí eu falei, eu não vou pular, então eu vou ler o segundo. Então daí eu comprei o Mensageiros, mas esperando só, uma passagenzinha rápida. Eu vou ler rapidinho só para poder pular para o outro que deve ser mais interessante. Ninguém nunca falou nesse, Então, essa é a última capa dos Mensageiros, O livro é editado pelo espírito André Luiz, faz parte da série, da vida do mundo espiritual. Como eu falei, teve mais livros do André Luiz que foram psicografados pelo Chico, mas essa série específica são 13 livros. O Mundo Maior é muito bom. O Mundo Maior é muito bom. Eu já estou quase no meio para o final já. Então esse é o segundo, ele foi lançado em 1944, ainda é editado pela FEB. Ele se passa no momento em que está acontecendo a Segunda Guerra Mundial. Então eles falam várias vezes durante o livro na quantidade de pessoas, de almas que estão sendo levadas da Europa para outros lugares, para outras colônias do mundo, na América do Sul, América do Norte, em outros locais, porque as colônias da Europa não estão aguentando mais o contingente que está sendo levado, e da quantidade de pensamento negativo que está em cima da terra, de tamanho é o estado nervoso dos encarnados perante a situação que acontece na Terra no momento na Segunda Guerra. Pode passar aqui, até já estava escrito aí. Pode passar esse também, já falei tudo que estava aí. Então, o que acontece, O André Luiz, ele está no final do Nosso Lar, ele está ainda, tá na coluna do Nosso Lar. No final do Nosso Lar, ele está nas colônias nas câmaras de retificação, trabalhando junto com o Tobias, com a Narcisa, com os amigos dele ali, que ele já fez alguma amizade. Ainda se recuperando, do tempo que ele ficou no Umbral ali, já mais refeito, aprendendo já o que as vantagens do trabalho, e fazendo já, se recuperando. Foram tantas as descobertas que as dores da terra já não eram mais, ele já não se preocupava mais com isso. Então ele tratava das pessoas que estavam ali, falava com elas, ajudava dentro do possível,
mas o problema e saber a notícia do que estava acontecendo já não era mais o objetivo dele. Ele já estava mais preocupado com a evolução, né, com o que viria dali para frente, né, com a maravilha que ele estava vivendo naquele momento, né. Então ele já não se interessava mais com as dores das pessoas que estavam realmente ali. Ele tratava elas da melhor forma possível, mas os problemas realmente internos dela ele não estava mais tão preocupado assim. Então, o que fez ele mudar? A Narcisa, amiga dele, faz um comentário comparando com uma taça reluzente, porém vazia. Isso sugere que ele procure um posto de serviço onde ele possa ajudar os irmãos encarnados a encher essa taça de sentimentos, porque, né, ele disse que não tem, até no livro ele disse que não tinha comparação melhor, porque, né, ele estava tão iluminado, tão se sentindo melhor para essa vida nova, mas de sentimentos realmente ele não estava mais preocupado com esses irmãos, com a vida dos encarnados. Então ele pede para Tobias leva ele para o ministro Genésio, que transfere ele para o Ministério da Comunicação, aos cuidados do Aniceto, que vai ser então o instrutor dele nesse livro. Pode passar isso. O Aniceto costuma separar os seus tutelados em grupos, então por profissões afins. Então ele diz, eu tenho tantos engenheiros, tantos médicos, né? Na verdade são 2 médicos, tantas donas de casa, tantas pessoas assim. Então, como ele tinha 2 médicos, ele coloca lá, ele é apresentado ao Vicente, eles logo se identificam pela linguagem, pelas experiências. E assim começa o trabalho do André Luiz no Ministério da Comunicação, ouvindo as histórias dos outros colegas, principalmente do Vicente, se identificando com o que aconteceu na vida do Vicente, né, como é que eles faliram, como foi a vida deles encarnado, e trocando essas experiências e sabendo o que aconteceu, com outros, pessoas que saíram de nosso lar para serem médiuns, que saíram para serem doutrinadores, que saíram para trabalhar em outros postos, e todos os que voltaram para lá em situação precária, em situação de queda. Então ele foi colocado ali para aprender e saber, com essas experiências, e acumulando informações e aprendendo, né? Então ele começou ali a experiência ali, a observação dele, né? Como médico, como pessoa inteligente que ele era. Pode passar aqui. O Aniceto convida ele e o Vicente para uma semana de observação na crosta. Eles recebem ali um trabalho de melhoramento nas suas percepções, e eles resolvem descer para a crosta, mas não da maneira como eles costumam descer normalmente, caminhando, né, por uma via aberta, uma via rápida, né, de acesso ao nosso lar. Eles vão descendo progressivamente dentro das zonas umbralinas, né, diretamente à crosta. Então eles vão descendo de maneira forçada, né, e eles chegam numa estação de socorro que fica dentro do campo de paz. Então eles falam que esse campo de paz fica dentro das zonas umbralinas. Essa estação de socorro parece um castelo da Idade Média. Eles até se assustam quando vêem esse castelo enorme. Parece mesmo um castelo da Idade Média, cheio de armas, cheio de proteções, cheio de coisas assim, né? Até acham curioso aquilo ali, mas o Alfredo, que é o dirigente daquele lugar, explica que, como eles estão ali, eles não morrem, né? São espíritos ali que estão atacando frequentemente aquele local, não querendo que nada de bom aconteça na obra do Senhor, né? Então aquelas armas, aquelas táticas de defesa são feitas para afastar esses seres que insistem em atacar esse
nessa estação de socorro, né? Então elas causam efeito de dor, sensação de desencarne, que é mais um desmaio, mas é uma sensação que eles não conseguem identificar porque eles estão muito atrelados ainda à vida corporal. Então é uma sensação que eles não conseguem identificar bem e ficam aí alguns momentos desacordados, tem essa sensação e acabam se afastando. Então tem essas proteções. O Alfredo tem uma história complicada, ele, né, armou algumas coisas teve alguns problemas com a esposa, algumas desavenças com a esposa quando eles estiveram encarnados, mas a esposa foi para um plano muito mais alto e depois ela trabalhou muito para que ele pudesse se reencontrar. Então agora que ele é dirigente ali dessa estação de socorro, já está reequilibrado, de pouco em pouco ela vem visitá-lo para que eles continuem vivendo juntos, continuem tocando isso. Então nesse momento em que o Aniceto, o André Luiz e o Vicente chegam lá, a Ismália está, né, que veio desses planos mais elevados, está ali junto com eles. Pode passar. Eles veem muitas coisas. O Alfredo sugere que eles não continuem diretamente a descer, porque está vindo uma tempestade magnética, então ele sugere que eles fiquem ali. Então eles começam a observar ali, ficam ali à noite. Então eles começam a ver que tem muitos doentes que essa estação cuida de muitas pessoas que estão muito atreladas à carne, perguntam sistematicamente sobre quando voltarão ainda à vida para continuar, né, com as coisas que tem a resolver. Mas o que mais impressiona o André são os que ainda dormem, os que têm pesadelos terríveis com o momento de desencarne. Como eu falei, eles receberam um aumento nas suas percepções, então eles conseguem, mesmo com as pessoas dormindo, eles conseguem visualizar o que as pessoas estão pensando ou sonhando no seu momento ali em que elas estão deitadas ali. Então ele consegue visualizar esses pesadelos, essas coisas que as pessoas estão sofrendo, mesmo com elas desacordadas, dormindo. Muitos tratamentos são citados no livro, eles mostram a eficácia da oração, principalmente feita como remédio, sempre no mesmo dia, no horário, como hábito. O sopro curativo é usado bastante. Eles dizem que é uma técnica como passe, que poderia ser usada por todos, né? Bem isso mesmo, o sopro, né? Que como Deus nos deu esse sopro de vitalidade, nós poderíamos fazer isso pelas pessoas, né? E o passe sempre sendo usado bastante por todos, para todos os doentes, né? Pode passar. Um momento que me marcou muito é a da prece, né? Eles estão nessa aula onde todas as pessoas dormem, toca uma sirene, a moça vem trazendo um sinal luminoso para o Alfredo, era a hora da oração. Então eles pedem para o Aniceto, mas ele diz que não, pede para a Ismália, né, que é mais elevada, fazer a prece. Ela começa a fazer a prece e do peito dela, da fronte, começa a sair uma enorme luz, a se irradiar com muita força. Pode passar. Ela começa a prece e todos os que vão repetindo mentalmente as suas palavras, para todos os que repetem essas palavras junto com ela, ou que estão fazendo a oração junto com ela, minúsculas pétalas de energia branca caem dos céus, tocando e desaparecendo assim, né, que os tocam no corpo. Essas pétalas de energia tocam seus corpos, se transformam em esferas de energia que se irradiam em direção aos doentes que estão ali, necessitados de auxílio nas cores, na intensidade, na velocidade, na quantidade referente à evolução de cada um. Então, porcamente exemplificando, como se eu estivesse ali juntamente com ela fazendo a oração, quem está fazendo a oração recebe a mesma quantidade. Se uma pessoa de nível super elevado ou eu estivessem fazendo a oração, recebem em quantidade igual do céu. A quantidade que se irradia depende da minha quantidade evolutiva, das minhas qualidades pessoais.
a ita dela, né, que era muito mais evoluída, se irradiava muito mais energia, de muito mais qualidade do que dos outros que eram um pouco menores, menores em evolução. Então, o Aniceto explica que na prece se encontra uma produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino de intercessão, mas cada espírito tem capacidade diferente para receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de evolução já conquistadas na vida. Então isso foi a explicação que ele deu para o André Luiz e para o Vicente, que vieram logo questioná-lo sobre aquele fato. Eles continuam a descer, chegam à crosta, daí o Aniceto diz que vai levar eles a uma oficina do nosso lar. Então eles chegam em uma casinha onde a luz espiritual é extremamente brilhante, várias pessoas à porta protegendo, muitos espíritos de luz entrando e saindo, analisando a casa no aspecto físico. É uma casinha muito simples, de uma família bem pobre, onde a mãe cria 4 filhas e um filho quase sem comida, desde que o pai, o marido dessa senhora, faleceu. E apesar de todo o merecimento que ele tinha para subir para locais melhores, o Isidoro, que era o pai, recebeu, por todo o merecimento que ele tinha, ele recebeu a autorização para permanecer na casa, tomando conta daquele posto de socorro. Eu ia deixar isso para falar no final, mas eu vou fazer essa comparação já. Eu me lembrei muito do que a gente, como se fosse, enquanto eu lia isso, como se fosse essa casa, sabe? Exceção assim que como se fosse bem uma casa aqui do centro, exceção eles moram na casa, mas isso não vem ao caso, né? Então a casa que é uma casa, não é uma casa enorme como outros centros que as pessoas vêm, mas é uma casa de muita luz, uma casa que recebe a todos. Muitas pessoas dizem que o seu Zé está sempre por aqui, a senhora mesmo já falou, então de repente recebeu autorização para estar por aqui, ajudando, e é justamente isso que acontece na casa, além do culto do Evangelho no Lar, porque ela sempre senta, a Dona Isabel, ela sempre chama as crianças para um determinado horário para o Evangelho no Lar. As meninas eram pessoas saídas do nosso lar em resgate e vinham como companheiras da mãe, mas o menino vinha de zonas umbralinas e atendia mais como uma ordem do que um convite. Sentaram à mesa, fizeram o Evangelho. Então, além de descrever esse momento com a família, o André descreve o que se passa no mundo espiritual, o tamanho da luz, a proteção em volta dessa casa, que tem o costume de realizar essa oração conjunta. E na casa tinha um salão lateral em que era feito reuniões, reuniões de auxílio, de palestras, como é feito aqui. Então eles assistiram no dia seguinte também uma palestra como a gente faz aqui às quartas-feiras, aos sábados. E então, logo que eu li, eu realmente comparei e me vi assim, mesma coisa. E eu ainda estava falando para a Vanessa, que foi colocada na mesa esses dias, no dia seguinte, no dia seguinte teve a palestra e a quantidade de irmãos necessitados era enorme, tanto encarnados quanto desencarnados. Então o Aniceto falou com o Isidoro, pediu para o André Luiz e para o Vicente, mãos à obra, distribuam os passes de reconforto. O André logo se questionou, mas eu estarei pronto para esse trabalho? Será que eu consigo? Esse é o questionamento que todos têm. Exatamente. Todos aqueles que a gente pede para trabalhar. Será que eu estou preparado? Será que eu posso? Será que eu não posso? Eu ainda não consigo. Então, eu costumo dizer assim, você vai deixar para a próxima encarnação? Pois é. Por que não? Ainda o instrutor em voz firme.
Toda competência e especialização no mundo nos setores de serviço constituem desenvolvimento da boa vontade. Basta um sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Essa foi a explicação que ele deu para o André Luiz e para o Vicente. Preciso copiar isso. Pois é. Na hora que eu li de novo, eu estava relendo o livro, daí foi logo depois eu falei, eu peguei o livro e falei para a Vanessa. A resposta da criança. Daí eu brinquei ainda com ela, né? Eu falei, é isso, tá vendo? Então a gente tem que sempre se colocar, né, à disposição. Pode passar. Bom, é rapidinho, gente, eu juro que é rapidinho. Minha experiência pessoal com o livro. Eu sou muito chorão com os meus problemas, né? Eu sou realmente bastante chorão, mas filme, acho que desde o ET eu não choro mais, né? Chorou um monte. No ET, mas depois nunca mais. Filme, série, novela. E mesmo assim, problemas dos outros, assim, eu recebo isso com seriedade, com objetividade, mas com racionalidade para tentar resolver isso. Não... E assim, normalmente a gente chora, ou eu normalmente tenho, né, crises assim, né, mas quando eu estou triste, quando eu estou, né, chateado com alguma coisa. Em muitos momentos do livro eu parei para o momento da prece. Eu ainda falei isso para ti no curso de paz quando a gente fez, que eu não conseguia visualizar simplesmente, vamos visualizar a imagem de Jesus. Eu visualizava e eu tinha na minha cabeça a imagem da prece, das coisas minhas caindo, e era essa imagem que eu conseguia ter até hoje, é isso que eu consigo visualizar assim. E eu parava ali, sabe, com alegria, com uma felicidade de estar lendo e falava, puxa vida, sabe, e emocionado mesmo, com lágrimas nos olhos. Na hora que eu li a parte do Evangelho no Lar, tem mais partes assim pra frente que eu falava, puxa vida, né, tem tanto para aprender. Eu acho que se não fosse o Mensageiros, apesar de ele ser um livro simples, não é um livro cheio de conteúdo como é o Missionários, como é o Nosso Lar, ou como é o Mundo Maior, como mesmo Obreiros, que fala muito sobre vários desencarnes, né, em sequência, e como são as pessoas. São livros muito cheios de conteúdo realmente. Ele é um livro bem simplesinho, mas se não fosse por ele, eu acho que eu não teria seguido em frente, não teria lido os outros livros, e eu pretendo ler todos os 13. Eu já li uns 6 ou 7, eu parei porque tinha outros livros na fila e eu tinha que reequilibrar, mas eu estou a caminho de conseguir ler todos. Então eu recomendo que, né, seja dado uma olhadinha com mais carinho para ele, mesmo ele sendo um livrinho simples. Tá bom, gente? É isso.